Bandeira 2 foi um sucesso, uma novela urbana feita na Zona Norte, perto da Imperatriz Leopoldinense, ao lado da quadra da Imperatriz Leopoldinense, tinha um prédio, onde era a nossa sede foi a nossa sede durante 10 meses. Tudo era feito ali em Olaria, em Ramos, na Professor Laceira. Usamos a quadra da Imperatriz, que estava no princípio, a escola no princípio. O Grande Otelo trabalhava o Paulo Gracindo, fazia um tucão. E o Felipe Caroni fazia o Sabonete. Enfim, tinha vários personagens, todos eles muito centrados na Zona Norte, no jogo do bicho, da escola de samba. O próprio romance entre os meninos estava já com uma conotação de Romeu e Julieta. O personagem era imenso dentro da trama, era imenso. Eu fiquei muito assustada. Eu lembro que eu fiquei com muito medo, fiquei muito assustada, porque a responsabilidade era muito grande. E eu não tinha experiência, né? Eu estava vindo da minha primeira novela, que era o Cafona, que era um bom papel, mas era um papel pequeno, né? E pegar a Thaís, era Thaís o nome da personagem, e fazer a Thaís era uma responsabilidade enorme. E eu fiquei com muito medo na época, eu me lembro disso muito nitidamente, que me marcou mesmo. E o personagem, a novela, tudo foi um grande sucesso. Eu lembro bem que tinha uma cena que a menina, ela bebia e chegava em casa bêbada. Então, ela era muito revoltada, né, com o pai e tudo, muito mimada também, então ela chegava em casa, ela bebia, chegava em casa bêbada. Aí eu lembro que tinha uma sequência que começava na externa. Então, era eu chegando em casa, tonta, né, na externa, tonta, assim, e aí entrava em casa. Então, já cortava para o estúdio, eu entrando em casa, então, quando eu estava na externa, eu estava de um jeito. O grau alcoólico era um, quando eu estava no estúdio, o grau alcoólico era outro. Eu estava, não sei aonde eu estava mais bêbada, eu sei que um estava mais bêbado que o outro, não tinha sequência. Então, aquela coisa de inexperiência mesmo, né? De você não perceber o mecanismo da história. Tem umas coisas assim que mostra mesmo uma coisa bem de criança, né? O Dias Gomes era muito perseguido, muito censurado, né? Bandeira 2, do Dias Gomes, e eu fazia a mulher de um bicheiro que chamava-se Jovelino Sabonete. E eu fazia a mulher dele, que era uma fútil, que tinha um amante jovem, enfim. Era uma das partes da novela. E eu tinha que falar tinha um negócio que me falava assim, fulana tem um coronel. Coronel chamado, homem que sustenta a mulher jovem, um cara mais velho, que sustenta, um amante rico que sustenta a mulher. Naquela época, se chamava de coronel. Fulana tem um coronel. Isso não podia falar, porque eles achavam que coronel era uma coisa depreciativa, a coronel do exército, não tinha nada a ver, entendeu? Então, isso eu me lembro do meu texto vir grifado, que não podia. A palavra coronel não podia. Um trabalho também interessante, que era o jogador de futebol, onde se criticava também a relação cruel, né, do ídolo do futebol com a realidade quando ele deixa de ser ídolo. Foi Bandeira 2, onde eu fazia o Mingo, que eu tive o privilégio de ter assessoria técnica do Mané Garrincha, que encerrava sua carreira no Olaria, e tristemente vi aquele gigante dos gramados, aquele homem que contrariou todas as leis de física, que ao ser levado para fazer um teste no Botafogo, o cara olhou para ele, nem o colocou para jogar, porque esse cara pode ser tudo menos jogador de futebol, já denunciando a questão do preconceito pela aparência. E quando, pela segunda vez, então, botaram esse cara para jogar, o Newton Santos teria dito folcloricamente, contrata esse homem que eu não quero jogar contra ele. Eu não quero marcar esse homem nunca, porque realmente ele era um gigante. Ele cruzava as bolas para eu cabecear, ele me dava orientação, nas cenas que eu fazia questão de fazer, porque eu joguei um pouco de bola, então eu fazia o Mingo e jogava a bola mesmo, e era legal, as cenas eram bem verdadeiras. Era o filho do bicheiro, do Gracindo, é um filho problemático, porque
supostamente o Zelito, chamava-se a personagem. Tinha, eu não sei se tinha, a gente foi inventando. Como a relação de afeto dos pais dele era uma relação de afeto ruim, ele era um guri que sofria dessa falta de afeto na família. E então, porque ele estava sofrendo, ele se voltava para dentro dele. E a saída que ele tinha era tentar expressar aquilo pintando. E ele pintava a ele dentro do útero materno, era uma coisa meio complicada. E se apaixonava por uma mulher, que era a Marília Pêra, que era uma motorista de táxi. Que era uma coisa também maluca. Essa novela tinha que ser feita de novo. Absurda, porque era a Marília era uma mulher independente, resolvida, e o cara era um molusco, um caramujo, um tatu. Mas dava certo, a gente acabou casando no fim da novela. Delpon. Na casa funerária. A polícia não vai manjar nunca. É meio fúnebre. Mas a barra pesada como tá, não tem outro jeito. Misturar bicho com defunto? Até que é bem bolado. E o dono topa? Topa. Leva um cala-boca e topa. É bem bolado, né? O negócio é jóia. Sabe, tu tá ficando inteligente. Eu acho que é a convivência comigo. Roda, gira, a sorte, a morte, a vida cada vez mais forte. Nos últimos capítulos de Bandeira 2.